Graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento de Deus e pelo conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Dias difíceis são os dias que nós estamos vivendo. Temos aí uma grande influência na saúde. As pessoas estão reclusas, as pessoas estão inseguras. A possibilidade de que daqui a alguns 2 anos, muitas das profissões que a gente conhece nem existam mais, e as profissões que ainda permanecerão, a gente não sabe se vai ter vaga para todo mundo. Gafanhotos na Argentina, gafanhotos na Austrália, e as pessoas elas começam a fazer perguntas, elas começam a se questionar. E eu quero convidar você então a nós lermos um trecho da Bíblia que está no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, a partir do versículo 4. E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome dizendo, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras, rumores de guerras, olhai, não vos assusteis, porque é preciso que isto tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas essas coisas são o princípio das dores. São o princípio das dores. O texto parece claro quando Jesus está dizendo que ao observarmos essas coisas, a primeira coisa, nós não seríamos enganados. Não vos enganeis. Então a primeira precaução do Senhor Jesus a nos dizer sobre essas coisas é a possibilidade do engano. E aqui, essa semana, me perguntaram por que ele diz, muitos virão em meu nome. Muitos virão em meu nome. É muito simples de você entender. Você tem hoje uma proposta de evangelho que é segundo Jesus. Jesus vai dizer assim, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz, então venha e me siga. Essa é a proposta de Jesus, do Evangelho. Então você vai ver uma proposta de Jesus assim, venha ficar rico. Venha não ter problemas de saúde. Venha não ter problemas sentimentais. É o Jesus Cristo opcional. Muitos virão em meu nome. E aí, o que acontece? Tem o lado crítico. Tem o lado crítico. As pessoas, elas olham para esse evangelho que está sendo proposto e elas criticam. Criticam o evangelho, criticam os pastores, criticam as igrejas. Mas a proposta de Jesus, ela não deixa de existir, porque você se torna crítico. A proposta de Jesus é para você. Se alguém é você. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Então, quando você olhar esse evangelho que está aí, que pode ser criticado, que pode ser reprovado, é preciso que você tenha uma proposta de evangelho, para que você não seja enganado. Num país lá da América do Sul, as pessoas dizem que os habitantes daquele país não sabem votar. Interessante, eles não sabem votar. Mas quando as pessoas saem à rua e elas conversam umas com as outras, todas sabem votar. Entre elas, todos votam corretamente, mas o lado crítico diz, entre eles mesmos, que eles não sabem votar. Como é que pode isso? Como é que é possível isso? Isso é possível porque eu me omito. É porque para mim é muito mais conveniente eu ver a situação da maneira como ela encaminha e eu não ter proposta de mudança. Porque a proposta de mudança implica, primeiro, em liberdade. Você sabia que toda proposta de mudança, para que ela tenha efeito, eu preciso ser livre?
Eu preciso ser livre para estar no engarrafamento e ver todas as pessoas cortando pelo acostamento e eu me manter ali no meu lugar, como bobo, como idiota, parado no engarrafamento quando todos os espertos estão passando pelo acostamento, até a polícia chegar. É preciso ser livre para isso. Porque caso eu seja preso ao senso crítico da maioria, eu vou junto com a maioria, eu vou pelo acostamento. O Evangelho não admite isso. Porque o Evangelho, segundo Jesus, ele diz que o que liberta é a verdade. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, se eu quiser ser realmente livre, verdadeiramente livre no Evangelho, eu preciso conhecer. Eu preciso conhecer. Não adianta eu fazer uma crítica, eu ter um senso crítico sobre algo que eu não conheço. Você critica o Evangelho? Qual o Evangelho que você propõe? Qual o Evangelho que você propõe? Nós lemos aqui no Evangelho do Mateus que haveria um tempo em que se intensificariam. O terremoto sempre existiu. Sempre existiu, com certeza. Mas são intensificados. Há pouco tempo, na América Central, aconteceu um terremoto num lugar chamado Haiti e eles não se recuperaram até hoje. Esse é um caso. Mas se você olhar, hoje no Google é muito rápido para olhar, você vai ver que acontecem terremotos em muitos lugares. Erupções vulcânicas sempre existiram. Mas nós temos tido uma intensidade das erupções que tem assustado até as pessoas que estão acostumadas com o vulcão, coisa que aqui no nosso país não tem. Se você vê o intervalo dos furacões na América do Norte, nós tivemos um furacão famoso chamado Katrina, que fez grande devastação. E antes que as pessoas pudessem se recuperar do Katrina, veio um outro chamado Irma, que fez também um bom estrago ali, naquele lugar. Mas isso sempre houve, sempre existiu. Você não está errado, sempre existiu. Mas os intervalos, eles estão diminuindo, eles estão se encurtando. E aí quando nós lemos no Evangelho do Mateus, falando sobre o princípio das dores, o princípio das dores aqui, ele é falado como dores de uma mulher que vai ganhar neném. Durante 8 meses, ela tem uma gestação normal, com alguns alguns descontentamentos, alguns enjoos. Sim, alguns enjoos acontecem. Mas quando chega no 9º mês, depois do 8º mês, a expectativa é porque vão haver profundas contrações e dores intensas. E é isso aqui que o Evangelho de Mateus está tratando. Que quando algumas coisas na natureza elas começassem a acontecer, seria um sinal de que as contrações do parto estariam sendo intensificadas. Para quê? Quem que vai nascer disso? Dessas dores? O que vai nascer? O que vai ser gerado? Primeiro, é preciso que Jesus seja gerado em mim, é preciso que Jesus seja gerado em você. Nova criatura para nós significa um modelo existencial ao de Jesus. Não significa outra coisa. Novo nascimento para nós não significa ter uma religião. Novo nascimento não significa professar uma fé, declarar uma fé. Não. Novo nascimento para nós significa viver uma fé. Ter liberdade para viver agora um modelo existencial que é na contramão da maioria. Na contramão das grandes opiniões, na contramão da opinião dos grandes sábios dessa geração. É preciso ser livre para isso, para poder criticar e propor uma saída. É preciso ser livre para isso. Quando nós vemos o alerta de Jesus, ele está falando sobre engano. Não vos enganeis, não vos enganeis. Então você vai perceber que os sinais, para uns, ele pode ser uma advertência de que você precisa se reorganizar. Para outros, é um sinal de que o mundo vai de mal a pior. O que significa uma tempestade de gafanhotos numa lavoura? Nada.
significa que o mundo vai de mal a pior. A gente nem se recuperou da pandemia e já temos gafanhotos. Não significa nada. Mas quando a Bíblia está nos advertindo, o que significa isso? É como se fosse você fazer uma viagem e você chegasse num determinado ponto da rodovia, num determinado ponto da estrada, e tivesse uma placa indicando uma curva acentuada, e você se mantivesse dirigindo a 120 km por hora, para fazer uma curva acentuada. Aí, o que pode acontecer? Talvez nada. Muita gente faz isso e não acontece nada. Mas tem muita gente que não dá certo. E porque ele desconsiderou o sinal. Ele não fez caso do sinal. O sinal que estava ali era para preservar a sua vida. Mas ele não fez caso do sinal. Para ele, não faz diferença o sinal. A liberdade dele é uma liberdade para não seguir regras. Para não observar os avisos. Essa é a liberdade dele. Ele é livre para não observar as advertências. Viu a diferença? Eu posso ser livre para cumprir, para obedecer. Eu posso ser livre para me subordinar e eu posso ser livre para ser rebelde. A opção é minha. Quando a gente chega e a gente vai fazer uma viagem, e hoje é muito fácil usar um aplicativo para nos conduzir na viagem. Alguns dias atrás as pessoas tinham que usar um aparelhinho chamado GPS. Hoje qualquer celular faz isso. Você coloca lá a sua rota e mesmo em caminhos que você está acostumado a passar, tem gente que coloca o aplicativo funcionando porque o aplicativo ele avisa de alguma novidade na pista. Tem aplicativos que avisam até de acidentes recentes. E aí a pessoa então ela pode se precaver de alguma coisa. O aplicativo ele provocou o acidente? Não, ele só informa. Ele só informa. O aplicativo avisa que tem um radar à frente, a 800 metros à frente tem um radar. O aplicativo não pôs o radar ali, mas ele avisa que tem um radar ali. As coisas que estão acontecendo hoje, as catástrofes mundiais, é Deus quem fez? Você tem essa opinião que Deus está julgando a humanidade? Que Deus está pesando a mão sobre a humanidade? Tá não, meu amigo. Não tá. A humanidade, ela escolheu um caminho livre de Deus. A liberdade do homem permitiu que ele dissesse: Deus, nós não precisamos do Senhor. E Deus sabia. E Deus sempre soube que o caminho da humanidade é um caminho de desastres. É um caminho de catástrofes. É um caminho onde a natureza foi agredida a tal ponto que ela não tem mais como se sustentar. E aí nós vemos um tsunami na Indonésia. Há pouco tempo aconteceu. Há pouco tempo, às vezes alguns já esqueceram. Mas aconteceu. Virou filme. Mas isso não assusta ninguém. Isso não assusta ninguém. Você vai pegar alguma notícia sobre preservação da natureza, ninguém está se importando com isso. Tem alguns ativistas, uma meia dúzia de pessoas que ganham verba para poder fazer ativismo e eles aparecem dizendo que não pode desmatar, que não pode queimar, que não pode isso, não pode aquilo, mas a maioria das pessoas não está nem aí se tem alguém desmatando. Não tem jeito mesmo. Não adianta. Quando você sai de um escândalo recente numa instituição federal, num órgão público, na Petrobras, nós temos hoje escândalos recentíssimos na saúde. Você sai de um e entra em outro, então não tem jeito mesmo. Não tem jeito porque as pessoas são livres. As pessoas são livres de mudarem. As pessoas são livres de fazer a diferença. As pessoas são livres de querer cumprir o bom andamento das coisas. A corrupção, ela consegue contagiar mais do que Jesus. A corrupção, ela consegue influenciar mais do que a palavra de Deus. A corrupção consegue me moldar, mas a palavra de Deus não consegue me moldar, porque eu sou livre. Eu sou livre para me corromper. Por que nós estamos dizendo isso? Porque as pessoas, elas estão vivendo dias em que nós podemos atribuir todos os sinais que estão acontecendo no planeta como se fosse obra de Deus. Não são.
Ah, mas Deus é todo poderoso, ele podia ter impedido isso, mas ele tentou. Ele tenta para nós dizer, olha, vocês precisam se amar, vocês precisam se respeitar, vocês precisam se dignificar uns aos outros. A proposta do Evangelho ela é tão ridícula, ela é tão absurda, que ela propõe assim, vocês considerem os outros superiores a si mesmos. Todas as vezes que vocês estiverem num relacionamento público, num relacionamento coletivo, vocês considerem os outros superiores a si mesmos. Jesus chega a contar uma história que ele diz, olha, quando você está numa festa, num jantar, as maiores pessoas são quem? São as que estão sentadas à mesa ou são os garçons? E as pessoas respondem rapidamente. Os maiores são os que estão à mesa. E Jesus vai dizer assim, porque eu entre vocês, eu quero ser garçom. E vocês serão garçons. Esse evangelho consegue moldar a minha vida? É lógico que não. É lógico que não. Porque eu sou livre. Eu sou livre para escolher um Jesus que me faça top. Que eu reine, que eu governe. Eu não governo nem a minha vida. Eu vou governar o quê? Então, o momento crítico é de nós mesmos. O momento crítico é para que nós possamos perceber a nossa verdade. Conhecereis a verdade absoluta que é Deus. Então vocês poderão dizer que são livres. Mas enquanto a nossa verdade for a verdade do descontentamento pela corrupção, mas a gente não faz nada. Do descontentamento porque as pessoas não sabem votar, mas a gente não faz nada. O descontentamento porque a própria religião se corrompeu, mas a gente não faz nada. Nós não temos uma proposta de evangelho. Mas não é para abrir igreja, é para viver. Uma proposta de evangelho que eu viva, e não que eu proponha uma abertura de uma nova igreja. Não. Enquanto nós não pudermos ser livres a ponto de sermos autênticos, nós não temos liberdade. Nós não temos liberdade. A filosofia vai dizer para nós que nós não gostamos da liberdade, porque com a liberdade vêm as responsabilidades. E o que as pessoas não querem é ter responsabilidade sobre nada. Não querem ter responsabilidade sobre nada. Nada. Os nossos filhos hoje são deixados para que alguém em algum lugar os eduque, porque nem os nossos filhos nós podemos mais educar. Nós vivemos um momento em que os sinais estão aí. Deus não produziu esses sinais. Quem produziu esses sinais é o nosso caminhar sem Deus. É o nosso caminhar sem Deus. Os sinais estão à mostra, são evidentes. Por quê? Eles terão um significado para quem espera mudança. E eles terão um significado para quem se comporta como conformado. Ou seja, significado nenhum. Significado nenhum. Atribuir a Deus ou não atribuir a Deus não vai mudar nada. Não vai mudar nada. E se nós mudássemos hoje e nós tivéssemos um grande momento de preservação da natureza? É inútil. Eu não preciso preservar a natureza, eu preciso preservar a mim. Eu não preciso ter esperança de salvação para o planeta Terra, eu preciso ter esperança de salvação para mim. Porque o curso natural dessas coisas que aí estão é o fim. Por que ele avisa que é o fim? Porque ele fala, quando essas coisas começarem a acontecer, fica atento porque não é o fim, é o princípio das dores. Mas ele avisou que o fim vem, não avisou? Ainda não é o fim, mas o fim vem. Louvado seja o nome do Senhor.